Muito bom dia, meus queridos irmãos de Cristo, que a paz do nosso Senhor seja convosco. Hoje nós continuamos a série Cartas à Igreja e daremos início à Epístola aos Efésios. Galera, eu sei que nós já estamos muitos episódios para dentro, teve até gente que me deu conselho: Isra, para de fazer a série, tá matando seu canal, a galera tá indo embora. E gente, com todo respeito, nunca foi sobre os números, sempre foi sobre obediência. Essa série é uma direção do Senhor e a gente vai até o final. Eu não ligo se no final da série tiver 6 pessoas assistindo, nunca foi sobre reunir muitas pessoas, sempre foi sobre edificar, quem seja que tenha um coração que ressoa com essa mensagem e esperançosamente alcançar mais pessoas com a mensagem. Não vou fazer clickbait, não vou botar um título frenético para depois você descobrir que não é aquilo. Não, aqui vamos falar sobre a palavra de Deus. É isso aí, Esse é o rolê. Para você que tem acompanhado, obrigado por estar acompanhando a série. É uma alegria poder compartilhar da palavra de Deus e tem sido gostoso nessa ordem cronológica ver, essa não só toda essa instrução eclesiológica movida por preocupações teológicas, e a gente vê a maneira como isso, casa com a história. E tem sido uma experiência gostosa e eu estou empolgado para lermos Efésios. Sinceramente, é uma das minhas favoritas, embora eu diga isso sobre todas as epístolas. Mas vamos lá, antes de ler Efésios capítulo 1, obviamente faz parte a tarefinha de casa assistir o vídeo do Bible Project, o panorama de Efésios capítulo 1. Se você não sabia, nós somos fãs de carteirinha assinada do Bible Project e esse é um canal que você pode mergulhar e assistir todos os vídeos. Aí sempre perguntam por recomendações, essa é uma, o Bible Project, inclusive o Bible Project Brasil em português, com os vídeos dublados, é extraordinário. Então, já que você vai assistir o vídeo, a gente não precisa gastar tanto tempo, falando sobre o plano de fundo, mas obviamente um pouquinho do contexto do plano de fundo histórico, nós vamos dar aqui. Bom, ainda da cronologia do Dr. Griffin, Efésios, provavelmente datado em 662, já chegando no fim do rolê, é uma das cartas da prisão, junto com Colossenses, Filipenses e Filemão. O contexto de Éfeso nós já conhecemos até por conta de Atos, é uma cidade marcada pelo culto idólatra, a gente vê aquele tumulto em Atos 19, provocado pela pregação de Paulo, existem práticas mágicas e ocultismo, e Paulo combate isso com a superioridade de Cristo e, como de costume, uma grande influência grega e romana, uma população mista de judeus e gentios. Paulo passou cerca de 3 anos em Éfeso, que a gente vê em Atos no capítulo 20, versículo 31, o maior tempo que ele permaneceu em uma cidade missionária. Sobre as características literárias, nós temos um estilo e estrutura interessante, é muito estruturado a carta, como de costume, especialmente no capítulo 1, do versículo 3 ao 14, é uma única frase no koiné, e tem um tom mais contemplativo e cósmico do que algumas outras cartas. Eu acho que aquela cristologia de Colossenses, no primeiro capítulo, ela pega, a gente não estudou ainda, mas ela pega uma pegada parecida. E basicamente, dá para dividir a carta em 2 partes extremamente prático. Capítulo 1 ao 3 nós temos a teoria do que Deus fez por nós, do 4 ao 6, a prática, qual deve ser a nossa resposta e como devemos viver por conta disso. E eu sei que vocês sempre estão perguntando por fontes e comentários, livros, e aqui eu quero destacar 2 que eu acho excelentes, 2 excelentes comentários sobre a carta aos Efésios. Um deles é o do Craig Keener, que eu gosto bastante, ele é várias vezes um comentarista que eu já por padrão vou atrás. Bom, a gente tem o Stott, mas o N.T. Wright, o Paulo para Todos, as cartas da prisão, extraordinário, uma leitura acessível e tem um foco pastoral muito grande. E aqui nós gostamos de N.T. Wright, gostamos de Sproul também. E, dito isso, vamos mergulhar rapidinho no primeiro capítulo de Efésios. Paulo, apóstolo de Cristo pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso, graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoa em todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para si
mesmo, segundo a boa determinação da sua vontade, para sermos filhos adotivos por meio de Jesus Cristo, para o louvor da glória da sua graça, que nos deu gratuitamente no amado. É isso mesmo, a predestinação é uma doutrina bíblica indiscutível. Anteriormente eu fiz comentários a respeito das minhas ressalvas com parte da doutrina calvinista. Não exclui, obviamente, temas como a predestinação. A discussão é apenas sobre qual é o desdobramento disso, mas que nós fomos predestinados em Cristo, não há discussão sobre como funciona esse destino previamente dado. Basicamente acaba numa discussão de pré-ciência e pré-determinismo, a questão de predestinar à perdição. Mas independente disso, não podemos conversar sobre o que concordamos ao invés do que discordamos nesse momento. O ponto é, predestinação é bíblico. E ela aconteceu segundo a boa determinação de sua vontade, para sermos filhos adotivos por meio de Jesus Cristo, para a finalidade do louvor da glória da sua graça, que nos deu gratuitamente no amado. E glória a Deus por isso. Nele temos a redenção, o perdão dos nossos pecados pelo seu sangue. Essa aqui é uma boa notícia. A dívida que tínhamos está paga. Isso muda como devemos viver. O perdão dos nossos pecados pelo seu sangue, segundo a riqueza da sua graça, que ele fez multiplicar-se para conosco em toda a sabedoria e prudência, e fez com que conhecêssemos o mistério de sua vontade, segundo a sua boa determinação, que nele propôs para a dispensação da plenitude dos tempos, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. O mistério da cruz profetizado, bem guardado, mas em Cristo revelado, trazendo expiação pelo pecado de muitos. Ele que foi perfurado pelas nossas transgressões. Nele também fomos feitos herança, predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o desígnio da sua vontade, a fim de sermos para o louvor de sua glória. Nós, os que antes havíamos esperado em Cristo. Nele também, vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança para a redenção da propriedade de Deus, para o louvor da sua glória. Nós temos uma herança com garantia e somos propriedade de Deus, e o Espírito Santo é a evidência disso. Por isso também eu, tendo ouvido falar da fé no Senhor Jesus que há entre vós e do vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, sendo iluminados os olhos do vosso coração, para que saibais qual é a esperança do chamado que ele vos fez, e quais são as riquezas da glória da sua herança nos santos, o qual é a suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, segundo a atuação da força do seu poder, que atuou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos céus, muito acima de todo principado, autoridade, poder, domínio e de todo o nome que possa ser pronunciado, não só nessa terra, nessa era, mas também na era vindoura. É uma pintadinha escatológica. Também sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, para que seja cabeça sobre todas as coisas, e o deu à igreja, exousia, a autoridade que nós temos emprestada de Cristo, que é o seu corpo, a igreja, a plenitude daquele que preenche tudo em todas as coisas. Fim do capítulo 1. Comentários aqui que eu acho interessantes. Primeiro, 1:4 é um dos meus textos favoritos, prediletos. Eu acho que ele revela muito sobre nós, porque aqui nós temos um quando isso acontece. Quando foi que nós fomos eleitos no Senhor? Antes da fundação do mundo, antes que o mundo existisse, quer dizer, antes que a terra fosse criada, antes que o nosso mundo passasse a existir. O Senhor, ele nos elegeu, nos predestinou para adoção através de Cristo Jesus. De novo, Cristo sendo o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Logo, Deus não pegou de surpresa pelo pecado, pela queda, mas sabendo o preço que ele teria que arcar para a criação e redenção da humanidade, e ainda assim decidindo seguir em frente com o projeto. Mas existe um lugar que foi preparado para nós, o lugar que nós devemos habitar, e existe uma maneira com a qual nós devemos habitá-lo. Nós somos predestinados para estarmos diante dele em amor. Esse é o nosso lugar. E de que maneira? Santos e irrepreensíveis, sem mácula. Para mim é difícil puxar qualquer conversa sem terminar no tema da ressurreição, da nossa dualidade de natureza, o nosso conflito de natureza, e a maneira como a ressurreição dos mortos finda esse conflito, trazendo uma redenção aplicada não só no espírito, mas na alma, na carne. E então verdadeiramente seremos bons? Essa é uma boa notícia. É difícil falar de qualquer coisa sem chegar nisso, mas o ponto é, isso não é somente o que foi
conquistado para nós em Cristo Jesus, não é somente o que virá, e nós temos, né, garantia com esse selo do Espírito Santo de que isso de fato virá, né, mas esse é o lugar que Deus sempre planejou para nós, para que nós estivéssemos em sua presença e que nós fôssemos santos e irrepreensíveis. Talvez isso ressoe muito com alguns. Eu acredito que tem alguém aí que se sente dessa maneira. Mas crescendo na minha adolescência, tive momentos altamente filosóficos, contemplativos, meditativos. E sempre houve em mim um desejo grandíssimo de ser bom. Tipo assim, de um desejo de não ser mal. Um desejo de fazer o que é certo, né? E um desejo de não ter que lutar contra a minha vontade de fazer o que é errado. E imaginar o dia que virá onde isso finalmente é efetuado e aplicado em toda a carne é coisa do sonho, né? E existe em mim uma profunda gratidão, sabendo que Cristo arcou com, né, o preço do meu pecado, que aprove ao Senhor lidar com o preço do meu pecado para que eu pudesse de fato ser redimido e resgatado, né? E um dia, de fato, estar diante dele, santo e irrepreensível, em amor. Essas são boas notícias. Dito isso, Deus abençoe. Uma curta conversa, introdução ao livro, mas damos sequência semana que vem ao nosso estudo, lendo o segundo capítulo agora de Efésios. Lembrando que originalmente não tinha capítulo e versículo, isso aparece posteriormente para nossa referência, né, e facilitar o estudo. Mas nós vamos conversar semana que vem sobre a salvação sendo pela graça. Eu estou empolgado para conversarmos também. De novo, os primeiros 3 capítulos aprendemos sobre o que Deus fez por nós. Nos últimos capítulos sobre como nós devemos viver. E é isso. O vídeo de hoje fica por aqui. Deus abençoe. Né? Em breve teremos novidades também sobre... Não vou contar. Eu vou deixar outra pessoa contar para vocês. Abraço!